Glória a Deus! O avivamento no ministério de Pedro. Este é o tema da aula de hoje. Seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria irei ministrar com o tema o avivamento no ministério de Pedro. Então pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, pegue a sua Bíblia, caneta e papel na mão. Antes de entrarmos na aula, falando do nosso texto áureo, verdade prática, eu quero deixar alguns avisos para você. Por favor, não pule, se inscreva no canal, compartilhe, nos ajude a divulgar as lições, o Evangelho de Cristo. Lembrando que esse canal, o conteúdo é bíblico, missionário, tem o objetivo de falar do amor de Deus, das verdades das Sagradas Escrituras e de missões. O segundo aviso, se você ouvir um barulho, um chorinho de cachorro, não se espante, não se preocupe, é a minha cachorrinha Hannah, a cachorra aqui de casa, nosso animal de estimação, ganhou 4 filhotinhos. E aonde estão os 4 filhotinhos? No meu escritório. Agora eles estão dormindo, mas pode ser que durante a aula eles acordem e comecem a chorar, E como eu não estou com aquele foninho de ouvido que impede os barulhos, ao redor, então pode ser que você escute o barulho do cachorro, o barulho da rua, mas eu creio que não vai atrapalhar a nossa aula. Amém? Você que já pegou a Bíblia, a revista, o caderno e a caneta, vamos para mais uma aula em nome de Jesus? Glória a Deus por isso. O texto áureo se encontra no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, que nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Olha só a verdade prática. É muito importante você gravar, aprender a verdade prática. O que é verdade prática, pastor Daniel? É aquilo que nós precisamos colocar em prática. E ela chama muito a nossa atenção. Olha só. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Os objetivos desta aula, desta lição, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, precisa aprender esses três pontos para ministrar. Você que é do corpo discente, alunos, precisa compreender para aprender esta aula de uma forma bem didática. Amém? O nosso primeiro objetivo é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo do Espírito Santo. Amém? A palavra-chave, ministério. Você que está me assistindo apenas para compreender a lição, que já é muito importante, que gosta de aprender a palavra de Deus, é importante aprender isso aqui. Mas você que vai dar aula domingo, olha só, na sua introdução, mostre o protagonismo do apóstolo Pedro, Mas destaque aqui, primeiro ponto, antes de ser batizado no Espírito Santo. Quem era Pedro antes de ser batizado no Espírito Santo? Segundo, quem foi Pedro depois do Pentecoste? Quem era antes, quem era Pedro depois? Amém? Quem era você
e quem é você, né, depois do avivamento, depois do batismo do Espírito Santo. Você pode perguntar, né, na classe, essa aqui é para as irmãs, quem era Pedro antes do avivamento, antes do batismo com o Espírito Santo, antes do Pentecoste? Para os homens, quem era Pedro, quem foi Pedro depois, né, do batismo, depois do Pentecoste? Qual é a relação entre a experiência do batismo no Espírito Santo e o testemunho cristão? Qual a importância do avivamento da igreja primitiva em Atos 2 para a igreja dos dias atuais? Essa resposta está na nossa abençoada aula de hoje. Amém? Vamos para o primeiro tópico. Pedro antes do Pentecoste. As duas atitudes de Pedro, ponto 1 do nosso primeiro tópico. Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas, lembra? Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros entendiam que Jesus era Elias, outros entendiam que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou a respeito da opinião deles, dos discípulos, acerca da sua identidade. Pedro, aqui em Mateus 16, versículo 16 e 17, ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Jesus. Respondeu-lhe, dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que está no céu. Logo após Pedro, né, ficar lisonjeado, feliz com as palavras de Jesus, com a resposta de Jesus, ele recebeu uma repreensão de Jesus quando Jesus havia dito que padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 22, 23 diz assim: E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não me compreende, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha só que interessante aqui. Pedro, aqui nós temos dois episódios. Um, que ele faz a confissão, onde Jesus o elogia, parabéns, você está certo. E a outra, que ele é repreendido por Cristo Jesus. Num segundo ponto do nosso primeiro tópico, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Diz que ele, né, e o Senhor Jesus diz: olha, você vai me negar 3 vezes. Né? Mateus capítulo 26, versículo 75. Olha só. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Só você conferir Mateus 26, versículo 31 ao versículo 35. Nosso Senhor, todavia, não desprezou Pedro, não, pelo contrário. Quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres, olha só, Mateus 16, 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Observe que o nome de Pedro aqui foi o destaque. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de algumas falhas.
pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Deus pode levantar o que está caído, perdoar o que pecou. O Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Olha que coisa gloriosa. Amém? Ponto 2, tópico 2. Olha, Pedro após o Pentecoste. No primeiro tópico falamos de Pedro antes do Pentecoste. Destaque aqui, né, a sua confissão. Destaco aqui, né, quando ele foi repreendido por Jesus, quando ele disse que jamais negaria Jesus e negou Jesus. Amém? Agora eu vou ter que aumentar a voz, porque um dos cachorrinhos aqui acordou. Mas não sai daí não. Amém? Aproveite e clique aí, dá um joinha, né? Deixe o seu comentário, me ajude a falar do amor de Jesus, se você está entendendo, se você está gostando. Amém? Olha só, Pedro após o Pentecoste. Primeiro ponto no segundo tópico. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno, Pedro falou sobre a promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 18. Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependesse e fossem batizados para receberem o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Atos capítulo 2, versículo 41. Segundo ponto do nosso segundo tópico, né? Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, aqui com o apóstolo João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo esmola. Em um lugar, né, de dar-lhe o que pedia, né, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, dá um glória a Deus aí, não importa se você está assistindo pelo celular, se você está assistindo pela televisão, dá um glória a Deus aí, olha só. Imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo saltando e louvando a Deus. Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu, né, a cura em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Pedro avivando, né, em outras ocasiões aqui. Terceiro ponto do segundo tópico. Olha só. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram Jesus pela mensagem dos apóstolos, em Atos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. O apóstolo Pedro, né, nós temos aqui o terceiro ponto do segundo tópico. Vai notando aí, em nome de Jesus. Pedro avivado em outras ocasiões. Olha só. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade, né, eles faziam milagres. A resposta aqui está em Atos 4, versículo 6 ao versículo 11 e Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. Olha só. Eles responderam em nome de Jesus, a quem os judeus crucificaram injustamente. Olha a autoridade. Olha o homem avivado aqui. Libertados
ao relatar o ocorrido, até o lugar onde oravam, né, tremeu. Né? O lugar tremeu. Então aqui nós temos, né, momentos extraordinários, né? Houve um grandioso avivamento também, né? Enéas foi curado, por isso houve muitas convenções, salvação, em Atos capítulo 9, versículo 34, 35, olha só, por oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. E olha aqui, que quando nós falamos ministério avivado, preste atenção aqui, está falando de cura, autoridade na pregação do Evangelho. Falando de momentos marcantes no culto, fora do culto, em evangelismo, na praça, na porta da igreja. O homem avivado, ele não precisa estar no púlpito no domingo, ele precisa estar no Espírito Santo de Deus. Aí Deus opera nos hospitais, presídios, na rua, dentro de casa, em qualquer lugar. Amém? Dá para dar um glória a Deus? Olha só, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Vou dar só um recadinho aqui, tá bom? Lembrando que você vai ouvir um barulho de cachorro chorando, né? Eu expliquei aqui no início, a ver se chegou agora, né? Que a minha cachorra ganhou filhotinhos, então estão aqui no meu escritório. Então, pode ser que acorde, chore, faça um barulhinho, e eu estou sem o meu fone de ouvido, então pode ter barulhos, né, externos aí que pode chegar até você. Mas eu peço a você, por gentileza, por bondade, que assista uma vez, duas vezes se não entender. Dúvida, deixe no comentário que eu vou responder com muito carinho, com muita atenção, né, o seu questionamento. Amém? O terceiro tópico aqui, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. No nosso primeiro ponto do terceiro tópico, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo ponto do nosso terceiro tópico, tempos de multiplicação da iniquidade. Os fins dos tempos será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus capítulo 28, versículo 4 ao versículo 14. Para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3, versículo 1, 5, a igreja deve estar avivada. Tempos difíceis precisam de uma igreja avivada. Da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério no livro de Atos. Esses dias, né, olhando um aplicativo chamado TikTok, eu creio que todos conhecem, né, eu fiz uma observação e a minha preocupação naquilo. Eu uso mais as redes sociais, né, para fazer vídeos. E ali você vai vendo ali vídeos e eu fico espantado. Coloco lá, não tem interesse, mas eu fiz algumas pesquisas, né, para ver aquilo, e eu fico espantado porque eu não vi pessoas, Ministério Público, pessoas bloqueando aquilo, crianças, adolescentes, 16 anos, e às vezes com a mãe, dançando seminuas, com roupas íntimas, né, e você tem que excluir ou colocar não tem interesse. Mas o que me espanta é as pessoas acharem normal ao ponto de curtir, compartilhar, e essas pessoas ter
500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, adolescentes se expondo em redes sociais. Olha a importância de homens e mulheres de Deus nas redes sociais. Tem muito cristão que ele curte, ele segue todo mundo, menos pastores. Às vezes na igreja tem um irmão que faz um trabalho maravilhoso, pregação para crianças, vídeos, né, com versículos bíblicos, louvores, e não são seguidos. E eu fiz ali um teste, eu fui lá, vou ver quem essas pessoas seguidas por quem. Se você fazer isso no Instagram, você vai ver pastores seguindo perfis de pessoas extremamente ímpias, iníquas, com baixo de padrão moral. Eu estou falando porque eu pesquisei. Então precisamos de um tão grande avivamento. Amém? Olha só. Terceiro ponto do nosso terceiro tópico. A igreja será arrebatada. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 13, as 5 prudentes traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É a igreja preparada para subir no arrebatamento. Pedro anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda com esperança, com amor pelo grande dia do arrebatamento. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Precisamos congregar e orarmos pela nossa nação, pelos crentes. Precisamos estar nas redes sociais com avivamento, pregações cristocêntricas, louvores cristocêntricos. Precisamos, em nome de Jesus, pregar o evangelho com autoridade, com avivamento. Seguimos o exemplo do apóstolo Pedro, que teve um ministério avivado. Que mudanças o Espírito Santo tem provocado na sua conduta? Além de experimentar os dons espirituais e ministeriais, você tem produzido o fruto do Espírito? O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado, era voluntarioso, mas depois, passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria, de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivando, sobre um ponto do Espírito Santo. Melhor dizendo, avivado, sobre o ponto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos aqui a mais um final de uma aula e eu quero louvar a Deus, a você que esteve até aqui comigo, a você que está vendo, assistindo, compartilhando, comentando. Peço a você que me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Espero que você tenha gostado desta aula, mesmo com algumas limitações, o fone, o cachorrinho aqui, mas eu louvo a Deus por sua vida. Amém? Eu sou o pastor Daniel Coelho, aqui mais uma aula em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.